Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio desse podcast Coragem para o Sucesso, um podcast para inspirar você que quer muito mais além do que você já tem hoje na sua vida profissional, que quer uma carreira com crescimento, com significado e com coragem. Afinal, a vida é muito curta para a gente ter um trabalho meia boca, certo? E hoje eu tenho uma convidada super especial, uma empreendedora, ela que é mulher, mãe, fez uma transição do CLT para empreender, abrindo a sua própria marca autoral de roupas, né? Aqui em Belo Horizonte, cidade onde nós duas moramos, eu não sou mineira, viu, gente? Mas acredito que Mari é mineira sim, né, Mari? Mineira. Então, a gente está recebendo aqui com muito carinho hoje Mariana Sampaio, dona da Capote Slow Fashion, e ela vai contar pra gente como surgiu essa marca, como foi a transição dela para inspirar a gente também a ter, como eu falei, uma carreira com mais significado e coragem. Mari, muito obrigada por aceitar esse convite. Uma honra ter você aqui contando essa sua história, essa trajetória maravilhosa de CLT para empreendedora, né, Mari? De veterinária, Mari. Isso aí, conte, Bel. por favor, como foi a sua história. Se apresenta, por favor, aí para o nosso público, né? Tá Bom, doido para ouvir? Primeiro, te agradecer muito por esse convite. Obrigada. É uma honra estar fazendo parte, né, desse podcast aqui, um projeto lindo, né, que fala de coragem. Adoro temas como esse. E para quem não me conhece, eu sou a Mariana Sampaio, sou mãe de 2, do João, de 6 anos, mãe da Alice, de 4 anos. Sou veterinária por formação, sou esposa do Dudu, um amigo de infância que nos casamos, e depois de alguns anos como veterinária, fiz uma transição de carreira e hoje eu tenho uma marca de roupas autorais, slow fashion, uma moda temporal, versátil, aqui em Belo Horizonte, onde eu consigo acompanhar tudo de perto. É uma produção local e onde a gente conhece cada etapa do processo, conhece todas as costureiras, todas as pessoas que estão envolvidas no processo, porque a ideia desde o início era essa e a gente está mantendo esse valor até hoje. Lindo. E roupas maravilhosas, viu? Ó, estou toda hoje de capote, viu, meninas? Então, para quem não conhece a marca ainda, qual é o arroba, Mari, para já elas irem conhecendo? No Instagram é @slowfashion, Capote Slow Fashion, e o nosso site é o vistacapote.com. Roupas maravilhosas. Entregamos para todo o atemporais. Brasil. Nós duas, né? Você com rosa e eu com azul. Lindíssima. Exatamente. E Mari, como assim de veterinária para empreendedora da moda? Conta pra gente aí como é que foi isso. Bem, eu na verdade nunca fui uma pessoa que imaginou, se alguém me contasse há 10, 20 anos atrás que a minha vida ia ser o que ela se transformou hoje, eu acho que era impossível, eu não iria acreditar. Porque eu nunca fui uma pessoa antenada com moda, com tendência, e eu sempre fui uma pessoa muito mais dos valores, uma pessoa muito pé no chão. Eu falo que a gente vive várias vidas dentro da nossa vida, né? Eu fui uma criança, assim, que gostava de vender coisa, ganhar meu dinheirinho, vendia lanchinho, sabe? Empreendedora desde eu acho que cedo. a parte do empreendedorismo estava no sangue. Mas cresci, me formei em veterinária, assim, eu acho que eu escolhi a profissão pelos motivos errados, porque eu adoro o animal e achei que eu ia ser muito feliz nessa profissão. E no final eu não me via feliz nessa profissão. E já trabalhava na área, já estava há algum tempo trabalhando na área, quando veio essa vontade de empreender, que também não foi uma coisa pensada. Acho que foi muito dos meus valores mesmo, porque na veterinária eu fui conduzida, como eu tive muita facilidade, tinha muita facilidade com lidar com o público, com a área comercial, eu viajava muito a trabalho, eu trabalhava em laboratórios, Tá, isso que eu ia perguntar, se você clinicava na veterinária ou era indústria? Eu tinha me descoberto, assim, que eu não gostava de clinicar, porque eu amava muito o animal, e quando tinha aquela situação de ver ele passar por uma situação e tal, eu falava, não dou conta. Já é a segunda pessoa que me fala isso, você acredita? Que foi pra veterinária a gente escolhe e não conseguia. A profissão, às vezes, pelo motivo errado. Aí eu gosto muito de tal coisa, mas e trabalhar e lidar com isso no dia a dia, né? Sim. Então, eu fui pra
trabalhando com a veterinária, imaginando que era, né, sobre curar, sobre... E no final eu falava, não é sobre isso, né? A gente tem que saber lidar com algumas coisas também. E eu assim, o caminho foi me conduzindo para trabalhar mais com gente mesmo, com a área comercial. Eu viajava muito, porque eu estava à frente da parte técnica comercial, então eu ficava, assim, praticamente uma semana em Belo Horizonte e o resto do mês viajando. Uau. E eu já estava casada, eu já tinha uma vontade muito grande de ser mãe. E eu ficava naquela, né? Tá na hora aquele relógio biológico, né, da gente. Eu já estava com 35 anos. Aí eu falei, eu quero ser mãe. É um sonho que eu sempre tive, né? Desde novinha. Tem gente que fala, nunca sonhei. Eu sonhei. Eu sou uma sonhadora desde sempre, com várias coisas na minha vida. Legal. E aí eu descobri que eu estava grávida, nesse ritmo de vida louco, ficando muito pouco em Belo Horizonte. E tudo bem, estava tudo correndo bem, fiz o ultrassom, escutei o coraçãozinho, o bebê estava bem e tal. E aí eu contei na empresa onde eu trabalhava na época que eu estava grávida e não foi visto com bons olhos, porque meu ritmo de vida, assim, eu viajava demais e tal, e eles verbalizaram isso, falaram, Mariana, esse cargo seu aí para ficar viajando demais, o pessoal não vai gostar muito, a gente vai comunicar porque com os gestores, né, tal, mas... não foi visto com bons olhos, mas eu falei, tá tudo certo, eu fiz o que eu achava que eu tinha que fazer, eu contei, e aí durante um ultrassom de rotina, eu já tava entrando no... eu tava com 3 meses de gravidez, mais ou menos, eu fui fazer um ultrassom, e aí quando eu fiz, eu descobri que meu bebê tava lá, mas ele não tinha mais batimento cardíaco. E aí quando, né, foi uma surpresa muito grande, eu fiquei arrasada, porque... Aquela coisa, 35 anos, será que eu vou ter outra chance de ter outro filho? Sim. Será que, né... São muitas expectativas, por que sonhos, né? Exatamente. Mas, enfim, hoje eu entendo que as coisas acontecem da forma como elas têm que acontecer. E quando isso aconteceu, eu avisei na empresa, né, que eu tinha perdido o bebê e tal, e passado alguns dias, eu esperei um tempo, porque meu corpo continuou com o bebê, né, mas eu tinha que esperar, é um processo, né, até o corpo entender e acho que expulsar mesmo, né. E aí, depois de passado esse tempo, eu fui trabalhar e eles me mandaram embora. Aí falaram, Mari, na hora de me mandar embora, eles falaram, Mari, a gente sabe da sua vontade de ser mãe, que eu sempre conversei muito e tal, e quando eu fiquei grávida, eu falei, sempre foi meu sonho e tal. E eles falaram, a gente sabe da sua vontade de ser mãe e mães não dão conta, portanto, infelizmente, a gente vai te desligar do seu cargo. Mas, Bel, foi uma coisa que na hora eu fiquei muito... A gente não entende muito, assim, falei, gente, porque, né, eu perdi meu bebê, eu tava numa fase que eu tava muito chateada, né? Porque sensibilizada com isso e ainda por cima... punida, né? Exatamente. Quase que punida por isso, né? E eu fiquei naquela de não entender por que aquilo estava acontecendo. Poxa, eu queria... Será que... Por que aconteceu? Eu fiz tudo direitinho, porque a gente já anda com uma culpa pregada nas costas, né? Sim. E será que eu fiz alguma coisa de errada? Será que eu perdi o bebê porque eu fiz alguma coisa que eu não deveria ter feito? Será que por que eu perdi o emprego? Por que isso tudo junto agora? E fiquei me perguntando. E foi aí que eu resolvi que a pergunta não era o porquê, era pra quê. Eu até... Foi uma fase, assim, que eu passei por alguns dias bem... chateada mesmo, queria nem levantar da cama depois da minha demissão e me perguntando mesmo, o que eu vou fazer agora? O que eu quero? Será que eu tô feliz? Porque era isso, será que eu tô feliz? Eu não tava feliz. E nesse meio tempo eu tive várias pessoas que ficaram sabendo do meu desligamento da área e me convidaram, Mari, tem uma oportunidade para você aqui na empresa e tal, porque como eu trabalhava muito com pessoas, eu conhecia muita gente, então o pessoal todo me ligando, tal, eu falei, eu não quero aceitar nada, eu acho que eu preciso pensar. E aí foi nesse momento que eu resolvi que eu não queria mais fazer o que eu não gostava. Mas eu não sabia também exatamente o que eu ia fazer. E aí eu fui pensando, né, eu quero ser mãe,
eu quero ser bem-sucedida, eu quero ter uma carreira, eu não quero abrir mão de uma carreira, mas eu também não quero ter esse ritmo de vida e, né, eu quero poder acompanhar meus filhos de perto. Eu lembro que eu tinha uma gestora na época que ela teve um episódio com a filha dela estava ficando adolescente, assim, dando muito problema, e aí ela falou assim, porque fulaninha tá dando muito problema, tá rebelde demais, tal, mas eu falei com ela, você não quer ir pra Disney todo ano? Você não quer que eu te dê o patinete, você não quer que não sei o quê? Mamãe precisa trabalhar, eu preciso estar ausente, ela viajava muito, ela não conseguia acompanhar muito, e a filha estava nessa fase, e eu lembro que eu via isso, eu falava, eu não quero isso pra mim. Eu entendo que a gente pode trabalhar sim, a gente quer ganhar dinheiro, mas eu não quero abrir mão de não ver os meus filhos crescerem, porque ser mãe pra mim é uma coisa importante também. A carreira custa muito, né? E custa muito. Custa muito. E passa rápido. É muito valioso. E passa rápido. Então, assim, será que a gente não pode ser bem-sucedida, ganhar dinheiro e ver os nossos filhos crescerem? Então, eu entendi que aquele mundo não era pra mim mesmo. E eu resolvi que eu ia fazer meu próprio caminho. E foi aí que eu resolvi abrir a Capote. Assim, não foi uma coisa planejada, igual eu te falei, eu não era uma pessoa ligada em moda, em tendência. Eu simplesmente resolvi que eu queria fazer as roupas que eu gostaria de vestir. Que legal. Sem ter conhecimento nenhum, nunca fiz faculdade de moda, não sabia costurar, não sabia nada do processo, mas eu queria que desse certo. Então eu fui estudar e, né, entender como é que era o processo, estudar de tecido, estudar de corte, estudar de caimento. Eu sabia exatamente o que eu queria, eu só não sabia como eu ia fazer acontecer. E fui. E já tem 8 anos. Uau! E Mari, fala do nome Capote, né? Porque ele tem um símbolo aí por trás desse nome. Capote, na verdade, a gente resolveu, a gente que eu falo porque a gente não faz nada sozinha. Eu sou uma pessoa, graças a Deus, assim, muito próxima da minha família, dos meus irmãos, meu pai, minha mãe. E a gente tava conversando entre amigos na casa do meu irmão, sentados numa mesa, e eu contei pra eles que eu ia abrir uma empresa, que eu ia abrir uma marca de roupas e tal, e que eu queria um nome, mas eu queria um nome brasileiro. Eu queria uma coisa brasileira, mas eu queria um nome que tivesse a ver com a minha história de vida, e eu queria um nome que tivesse a ver com esporte, porque o esporte também é muito presente na minha vida desde sempre. Eu não fui uma criança, igual eu falo que a gente vive várias vidas dentro da vida, eu não fui uma criança que gostava de esporte, eu fui uma criança sedentária, gordinha, eu levava testado para educação física, mas com 26 anos eu me descobri apaixonada pelo esporte. Olha só. Eu descobri o boxe, luta, e eu sou tão intensa em tudo que eu faço que eu queria lutar profissionalmente. Que assim, legal! De tanto que... E aí depois eu resolvi que eu não ia lutar profissionalmente, mas eu podia ser tão boa treinar como se eu fosse. Então eu levantava cedo todo dia e o esporte me ensinou muito, eu acho, do que eu sou hoje, que eu sou uma pessoa muito resiliente, disciplinada, e eu queria trazer isso pro nome, um nome que tivesse a ver com esporte, com resiliência e com os tombos, porque a vida me deu foi um tombo, né, assim, de uma vez. E aí, um tombaço. E aí o meu marido falou, por que não capote? Você tomou um capote. Falei, nossa, esse nome é legal. E assim, a gente foi pesquisar e capote também tem a ver com capote, né? Com roupa. Com segurança também, cobertura, né? Então, assim, o nome casou perfeitamente. Muito legal. A gente queria um nome que tivesse uma pegada também inteligente. A gente queria uma coisa que as pessoas tivessem que falar, por que esse nome? Não um nome óbvio. E aí a gente foi e registrou o nome, fez o nome lá, Capote, abriu a empresa e estamos aí há 8 anos. E eu passei por um rebranding ano passado de marca. Mudamos tudo, mas eu falei, o nome não vou mudar. Porque o nome é meu e ninguém me tira. O nome é meu, a história, né? História tem uma história. E as pessoas que conhecem há muito tempo se conectam muito. Falam, Mari, esse nome é assim. Tanto é que tem gente que não sabe que eu sou Mariana Sampaio. Eu sou a Mari Capote. Mari Capote. Do meu WhatsApp tá salvo desse jeito. Várias pessoas. Porque é isso. Todo mundo que me conhece associa, né? Então eu falei, não, o nome vai ficar um nome meu, né? Faz parte da nossa história. Muito legal, Mari. 8 anos de Capote, mas maternidade 6. Conta anos. Como é que foi. Então, sair do CLT, né, depois desse baita Capote, abrir a Capote
doneida, como a gente chama, doneida, né? Um business novo numa área que você não dominava, precisou aprender muita coisa, mas você já tem esse sangue empreendedor aí de antifragilidade, né? Que Capote, inclusive, me lembra muito a antifragilidade, que é cair, mas não é nem resiliência, é voltar ainda mais forte. Então você voltou ainda mais forte e aí veio o João, certo? Exatamente. Que hoje tem 6. Como foi, então, ter uma segunda gestação empreendendo? Foi diferente da primeira? Como é que foi aí pra você se tornar mãe sendo empreendedora? Foi assim, eu tive muito medo da questão da maternidade em si, até pela questão de eu ter tido, né, perdido um bebê e tal, então eu tinha um pouco de receio, mas eu tava muito certa de todos os caminhos que eu queria, eu sabia que eu tava empreendendo justamente porque eu queria essa liberdade de tempo, eu queria ser mãe. Então, a Capote nasceu em outubro de 2017 e o João nasceu em novembro de 2018. Então, a Capote fez 1 ano e ele nasceu. Ele nasceu 1 mês antes do Natal e foi uma coisa assim, Natal. Você vendendo roupa, uma loja, uma marca. Então, assim, era aquele bebezico desse tamanho, um monte de roupa, eu contando estoque, separando coisa para entregar para cliente, para venda online, para participar de evento. Eu lembro exatamente. Então, assim, não tive licença maternidade. Foi completamente diferente você ser uma CLT, né, e empreender, porque foi tudo junto e misturado, assim, no hospital eu já estava respondendo mensagem de cliente, sabe, então, e eu descobri, Bel, que eu não conseguiria manter aquele mesmo ritmo com um bebê recém-nascido, pelo menos por um tempo, e isso é uma coisa que a gente tem que acalmar o coração da gente também, porque a gente quer tudo muito rápido. A gente abre um negócio, eu vejo muitas pessoas falando, porque eu abri um negócio, mas não tá dando certo. Quanto tempo tem seu negócio? Tem 5 meses. Não, gente. Não, demora demais. As estatísticas, inclusive, dizem que são 2 anos, né? E pelo menos para você conseguir começar, dependendo do quanto você investir de início, né? Para começar a retomar aí o investimento e tudo mais. E assim, até as empresas, até quem tem esse capital de giro, esse valor alto de investimento, você não tem um retorno imediato. E eu entrei eu coloquei as minhas economias ali, eu não tinha... All in. Tudo, assim, zerei minha conta no banco e falei, vai dar certo. E assim, com o João muito pequenininho, eu entendi que eu precisava segurar um pouco a minha ansiedade, porque as coisas não iam ser no tempo que eu gostaria. O João, com 1 semana de vida, ele voltou para o hospital desidratado, ficou na UTI, internado. Então, assim, quando você vira mãe, eu acho que é a coisa que você mais volta para você, de você entender que você não tem controle das coisas. Né, Bel? Esse foi o meu capote da minha vida. A maternidade foi o meu capote, porque eu, uma pessoa extremamente controladora, pra quem acredita em signos aí, virginiana com ascendente em Capricórnio, amada. Eu sou ascendente em Capricórnio. Então, assim, né, aquela pessoa que quer controlar tudo e todos. Aí vem a maternidade que já mostra que você não controla nada. Não controla nada. Né? Desde ali você não cola um ossinho no outro, não faz, né? Criar um pulmãozinho até você saudável. Entender também, né, o que acontece, até você conhecer o seu filho, até você entender o choro. Ciclos também, e aí tem os saltos, e aí tudo, e aí isso tudo você empreendendo. E foi assim, a Capote, ela nasceu e ela tá vendo muito bem. Uma coisa que a gente sentou na mesa lá no dia 1 para falar sobre a empresa, e uma coisa que meu irmão falou comigo, eu venho de uma família de empresários, meu pai é empresário, meu irmão é empresário, meu outro irmão é autônomo também, e a gente estava conversando, meu irmão falou assim, você tem que, assim, a empresa vai crescer, provavelmente você vai ter que adaptar algumas coisas no meio do caminho, mas você tem que ter seus valores muito bem definidos quando você abrir. O que você não vai abrir mão? Porque a gente vê muita marca crescendo e abrindo mão e ela começa a crescer, começa a dar certo e ela muda. E alguns valores que eram fortes, ela deixa de lado. E aí... perde a essência, né? Perde a essência e acabou. E ele falou, e a gente falou, não vai ser fácil, não vai ser rápido, até porque não tinha um capital muito grande para investir, a gente sabia que ia ser uma coisa mais lenta, mas quais são os valores que a gente não pode abrir mão? E eu falei, qualidade e conforto.
qualidade acima de qualquer coisa, de trabalhar só com tecidos muito bons. E são, viu? E são. E assim, são valores que a gente não abriu mão em 8 anos, assim, o conforto e a qualidade, sabe? Eu falei, a gente pode mudar. Quando a gente abriu, a gente era muito mais camiseta. A gente ficou especialista em camiseta. A gente era capote camiseteria. A gente virou especialista em camiseta até... Porque, né, Bel, eu não tinha conhecimento. Então, foi muita peça piloto, foi muito dinheiro investido, foi muitos erros e acertos até chegar no produto que a gente queria. Então, a gente ficou muito bom naquilo para depois a gente dar outros passos. E nesse processo que eu falei, qualidade e conforto, não pode abrir mão. E quando o João nasceu, eu tive que desacelerar. A Capote estava indo muito bem, para uma empresa, né, principalmente uma empresa que começou assim, com um investimento muito pequeno. A gente teve um primeiro ano muito bom, e quando o João nasceu, a empresa fez assim, ó. Porque um mês antes do Natal, eu precisei virar meu olhar completamente para ele. Ele foi para UTI. Por mais que eu tivesse tentando trabalhar, eu não conseguia dedicar 100%. E é isso, eu tinha que lembrar o tempo todo, era isso que eu queria. Eu queria era empreender para também estar presente para os meus filhos. Existe um propósito, um objetivo por trás disso. Exatamente. Né? E como a carreira também não é linear, né? Empreender não é linear. E às vezes a gente acha que o gráfico sempre vai ser ascendente em tudo. Nada. Só que assim como a maternidade, nada também é só ascendente, né? A gente tem altos e baixos, e eu imagino que isso também te ensinou muito, né? Como você falou, a pessoa que quer controlar tudo, que quer controlar sempre alta performance, também, porque você também é uma pessoa de alta performance, né? O esporte te trouxe isso, essa disciplina. Como lidar com a imprevisibilidade da maternidade e do empreender, Mari? Uma frase que eu tenho pra mim, Bel, é que constância é mais importante que velocidade. Eu acho que essa é a frase que todo mundo devia pregar na testa em relação a tudo na vida, porque eu acho que as pessoas querem resultado muito rápido pra tudo e são muito imediatas, e quando não conseguem, elas desistem muito fácil. E eu já entrei com essa cabeça de não vai ser rápido, é um processo. Até porque eu podia muito bem ter aberto uma loja de roupa para revender marcas que já existem. Já estão consolidadas, abrir uma marca que já vende, entendeu? Não, eu queria fazer a própria roupa. Gente, isso é um processo demorado. Uma marca ser conhecida, uma marca sem, sabe? A pessoa olhar e falar, eu conheço essa marca. É um processo, não é da noite pro dia. Então, eu sabia que a constância ia ser importante. Então, é isso, assim. Eu entendi que tinha dia que eu fazia o que eu... Até hoje, tem dia que você faz o que você dá conta, tem dia que você... Uau! E é o que eu falo, assim, a gente tem que entender que a evolução é um degrau. Se a gente ficar só olhando, não cheguei lá em cima, você desanima. Mas se você for olhando, olha lá pra trás e olha o tanto de coisa que eu já conquistei, isso te dá força pra seguir em frente. E esse é meu propulsor, assim, de tudo no empreendedorismo, sabe? E na maternidade é a mesma coisa. E quando a Alice nasceu... e não velocidade. Exatamente. Porque pra você ensinar uma criança a fazer qualquer coisa, ali... Todo dia, água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que sabe limpar o bumbum. Exatamente. Então não é de uma velocidade, né, gente? A gente tá passando mais ou menos fases aí similares. Por exemplo, o Léo tem 5, né? E a Alice tem 4. Exatamente. Bebês de pandemia também. Exatamente. E pandemia, né, Bel? E aí eu quero perguntar como foi, porque pra mim também foi um grande capote. O Léo nasceu justo no início da pandemia, né? E acho que a pandemia foi um capote para todo mundo. Mas como foi para você isso? Como foi para a marca e para o teu maternar também? A Capote já... na pandemia a gente cresceu muito. A gente estava... Até antes da pandemia a gente fazia camisetas. Quando começou a pandemia começou mais ou menos em março, fevereiro. Foi 18 de março. De repente, o site parou de vender completamente. Eu com as contas todas ali, aquele tanto de boleto para pagar, e não entrava o dinheiro. Tava todo mundo com muito medo. Ninguém sabia se ia ter emprego, né? Se ia sobreviver. Porque no início foi muito assim, né? A gente não sabia o que ia acontecer. Parecia que o mundo tava acabando. E aí foi que eu parei. Eu falei, não tá vendendo, eu preciso
pensar agora. E aí eu comecei a ver que as pessoas estavam muito em casa fazendo home office. E elas queriam estar confortáveis, que era uma coisa que uma bandeira que eu sempre levantei, mas elas queriam estar arrumadas. Arrumadas para fazer um home office, estava mais friozinho, começou a pandemia, começou o friozinho. E eu vi que o tie-dye estava super na moda. Então eu comecei e falei, tá na hora, eu consigo já. E aí eu comecei a fazer conjuntos de moletom mais arrumadinhos, e eu fazia alguns de tie-dye e tal, que tava super na moda. Comecei a fazer um processo quase artesanal, eu fazia sob encomenda, assim, a pessoa falava, eu quero um tie-dye rosa com branco, eu quero um tie-dye a laranja, eu quero um tie-dye, e eu ia fazendo, porque eu falava assim, pra tudo, eu precisava, né, de crescer naquele momento, eu tava parada, e aí eu comecei a fazer, aí foi aí que eu tomei, a empresa virou, porque eu comecei acho que foi outra virada que eu precisava para tomar coragem para fazer essa mudança. Eu vi que a camiseta não estava vendendo e comecei a ousar de fazer outras partes. Então foi aí que eu comecei a fazer coleções de roupa mesmo, saia, bermuda, calça, vestido, tudo com essa pegada do conforto, mas ao mesmo tempo da pessoa estar se sentindo arrumada para... Né, se precisar entrar numa reunião, ela tá pronta. E se precisar estar cuidando de uma criança, baixar ali, a roupa também atender ela. E aí a gente cresceu muito na pandemia. Então, eu tava vindo também de novo, né, que ela deu uma baixa e, de repente, começou... As influenciadoras grandes descobriram a Capote e aí muitas entravam em contato comigo para fazer parceria e, assim, muitas vezes elas com preço mais barato, na época eu vi essa oportunidade também, falei, eu vou abraçar isso e fiz algumas... E foi aí que a Capote começou a crescer. E aí eu fiquei grávida, novamente, não foi planejado, mas foi uma surpresa maravilhosa, porque, né, nossa, hoje é a melhor coisa do mundo. Mas quando a Alice nasceu, foi um dos momentos mais difíceis que eu passei, porque agora eu não tinha um filho, não tinha 2. 3, né? Se levar a Capote também como um filho, e a Capote, né? Não sobrava tempo para ela. Assim, Deus. Se eu fosse olhar, porque eu não tinha rede de apoio na pandemia. Quando a Alice nasceu, o João ficou na casa da madrinha dele para eu ir pro hospital. Ele voltou de Covid. Oh, meu Deus. E aí não podia entrar em contato, o João separado, a Alice, eu peguei Covid, e então a gente tinha que ficar em isolamento, a gente não tinha rede de apoio, ninguém visitava ninguém de Covid, então a gente ficava isolado, 20 dias, um mês, e a gente ficou isolado, eu não conseguia trabalhar, e eu não sei se você lembra na pandemia que o pessoal tava assim, a gente tinha que ficar passando álcool em tudo, chegava coisa do supermercado, as pessoas tinham medo de tirava comprar. A roupa quase que no corredor e do prédio. E 2 bebês em casa. E eu de Covid, e eu morrendo de medo, porque pra passar pra minha bebê recém-nascida. Então foi uma época muito difícil. E Bel, foi a única época na minha vida que eu pensei em desistir da Capote. E foi nessa época que eu tive uma proposta de virar sócio de uma empresa que ela era uma fábrica que ela fazia para as outras marcas. Então, como eu já tinha esse know-how, né, já conhecia tal, eu fui convidada para entrar como sócia numa empresa que eu poderia fornecer para outras marcas a produção. E era uma empresa que já estava consolidada. Eu tinha um salário, apesar de eu ser sócia, a empresa já tinha condições de me pagar um prolabore bom na época. E eu falei, meu Deus, e a Capote pingando, eu com 2 crianças pequenas e naquela dificuldade, eu falei, eu vou. Eu fui, virei sócia de uma empresa, eu ganhei a sociedade, eu quero o seu trabalho, a pessoa conhecia o meu trabalho, sabe que eu era, né, trabalhador, esforçado, como se diz meu pai, sangue no olho, e falou, vem, eu só quero que você trabalhe aqui comigo. Seu capital intelectual, exatamente, né, era o que você mais podia ali agregar. Eu não tinha como comprar uma parte da empresa e fui, comecei a botar minha energia naquela empresa e tirei a energia da Capote. Mas eu tinha condições de pagar o berçário, eu tinha condições de pagar a escolinha, eu tinha condições de voltar a respirar, porque eu fiquei muito apertada nessa questão dos meninos muito pequenos, sem rede de apoio. Os meninos, teve uma ocasião que a menina, eu tinha uma funcionária em casa que ela ficou sem trabalhar 1 mês, e ela estava grávida, e ela não avisava que ela não ia. Ela falava que estava chegando e eu ficava esperando para sair para trabalhar e ela não chegava. Nossa. E os meninos tiveram gastroenterite, então não podia mandar para nada, eu tinha que ficar com eles. Então, assim, foi uma fase, assim. E aí, de novo,
aí eu decidi que eu não conseguia cuidar da Capote, cuidar dos meus 2 filhos e cuidar de uma outra empresa. E aí foi nesse momento que eu falei, preciso fazer uma escolha. E isso tem 4 anos. E aí, eu nunca quis largar a Capote, porque sempre foi assim, onde meu coração pulsa. Exatamente. Mas eu tirei o pé, porque eu precisava pagar a conta. E depois de 7 meses, mais ou menos, nessa empresa, eu falei, eu não quero mais. Eu não quero. Da mesma forma que eu entrei, eu assinei o contrato, falei, eu não quero mais. E agora, não existe plano B. Eu vou fazer a Capote dar certo. E foi aí que começou, assim, um novo projeto, um novo estudo, que eu comecei, assim, e foi que eu decidi que eu ia fazer um rebranding da marca, porque a marca, como começou, ela era mais jovem, ela tinha uma logomarca que não combinava muito mais com a Mariana mãe, a Mariana mais madura, a Mariana, sabe? Que eu já tinha um know-how já de mercado, o meu gosto já tinha mudado muito, e aí eu queria fazer esse rebranding e tal, e foi aí que eu falei, eu não tenho mais plano B, a Capote vai dar certo. E eu vou fazer tudo que eu me dispus lá atrás, quando eu resolvi empreender, não tem mais opção de dar errado. E foi aí que foi uma virada de chave. Porque aí eu comecei a trabalhar, assim, os meninos, tinha dia que eu pendurava debaixo do braço, levava junto. Igual a Dona Galinha e seus pintinhos, vambora. Mas eu descobri, Bel, que eu tinha um superpoder na mão, porque eu sempre terceirizei e coloquei muita coisa na mão dos outros, no sentido de... Eu sempre quis, como a Capote é masculino e feminino, eu ficava com medo de me posicionar, de afastar o público masculino, de eu me mostrar muito, das pessoas conhecerem quem é a Mariana e tal, e o público masculino, sabe? E eu perder venda com isso. E no final eu descobri que o posicionamento foi meu superpoder. Porque foi o que me deu, primeiro, a autonomia de eu poder ser o rosto da minha marca, não depender de ninguém. Porque eu sempre pedia pra alguém, eu tinha as influenciadoras da marca, eu sempre usava muita foto pronta de calendário, fotos bonitas, tal, mas foto de calendário, não tinha uma humanização. E foi a partir do momento que eu entendi que o negócio era meu, e que se der certo, o benefício é meu, mas se der errado é meu também, eu falei, eu que tenho que... E eu parei de terceirizar essa parte e entendi que eu era a pessoa. E foi aí que eu comecei um novo processo, assim, de posicionamento, de me mostrar, de abrir o meu Instagram. E como que foi isso, Mari? Porque muitos donos de empresa, né, não querem estar à frente, às vezes sentem vergonha. Como que foi isso pra você? E, assim, eu sempre gostei de rede social, mas eu usava isso pra compartilhar coisas minhas com os meus amigos. Eu tinha muito medo, a gente tem medo do mundo, né? Ainda mais quando você tem filho, você fala, meu Deus, se eu expor demais, meus filhos, a minha família e tal. Então eu acho que a gente tem que saber dosar isso. Bom senso, né? Bom senso. Não é que as crianças as pessoas elas não possam aparecer, mas você não precisa compartilhar informações da sua rotina, do seu dia a dia, sabe? De coisas pessoais. Você pode compartilhar algumas coisas que estão alinhadas com os seus valores, por exemplo. Que eu tenho um valor muito forte pra mim, é minha família. Então não tem jeito de eu separar também. Que foi, inclusive, uma das razões do Capote ter nascido, exatamente, né? Então, quer dizer, não tem como estar ali... desassociado, digamos assim. E eu amo te acompanhar, viu? Amo os provadores, amo quando a família aparece. E é bom, Bel, quando você vê que é uma pessoa de verdade. Sim. As pessoas se conectam com gente de verdade, entendeu? Eu acho que quando a gente tenta ser uma pessoa que a gente não é, vestir um personagem que a gente não é, isso não se sustenta. Não sustenta e adoece. E é libertador quando você descobre isso. Porque aí eu abri meu Instagram, no início, eu já tinha, eu não tenho problema de gravar conteúdo, nada disso. Mas eu tinha a questão do que expor, até que ponto eu posso expor, mas a gente vai fazendo e vai sentindo. Porque assim... Você quer... Qual que é a sua ideia? O que você quer? Você quer visualizações? Qualquer coisa que você puder colocar lá e não ter nada a ver com o seu negócio, às vezes, sei lá, uma dancinha, você vai ter muita visualização, mas isso vai te levar a algum lugar? Então, eu acho que assim, hoje eu me conecto muito com o que eu tô construindo. O que eu quero que as pessoas conheçam da Mariana Capote, sabe? O da minha marca. E o que é legal compartilhar? O que eu não preciso compartilhar? Legal, Mari.
Estratégia, visão, estratégia. Né? A gente não... Eu acho que a gente tem que ser... A gente não pode... eu vejo muita gente compartilhando rotina, mas de forma solta. Tomou café da manhã, foi pra academia, sei lá... Qualquer coisa, falando qualquer coisa de um assunto que não tem nada a ver com sabe? Pra quê? Você pode fazer, não é que você não possa, mas eu acho que quando você tem estratégia, quando você tem intenção, você fica mais direcionado, entendeu? E aí você não precisa expor o que não precisa, né? O que não, as pessoas até vão gostar, provavelmente, se você expor coisa que não precisa. Mas porque tem gente que fica na espreita, né, Mari? Vamos combinar? Não, e assim, Bel, eu acho que você não consegue ser estratégico a todo momento. Igual o João foi pro hospital outro dia. Sim. Ele teve um acidente muito sério. E eu falei disso no meu Instagram pessoal, mas eu não falei pensando em estratégia, em marketing, venda, nada disso. Eu falei porque eu sou uma pessoa que eu tô sempre muito... respondo o WhatsApp muito rápido, eu tô sempre muito disponível para cliente, para fornecedor e tal, e eu tava com um acúmulo de mensagem para responder. E quando a gente vai na loja, a gente conhece os pequenos também, né? Então, assim, como não se envolver também, não se preocupar com o João, com a Alice? Não tem como. Não, e as pessoas começaram a perguntar, porque é isso, tipo assim, eu sumi, eu não respondi o WhatsApp, tava tudo na mão da Adri, que trabalha comigo, e eu não, né, aí eu resolvi, falei, eu preciso falar, assim, eu preciso que as pessoas entendam o que tá acontecendo. E aí eu fui e falei, isso não é lógico, isso não é tudo que você vai fazer, que é estratégico, intencional, sim. Mas eu acho que a gente tem que escolher, né? E quando você começa a entender que criar conteúdo também não precisa ser dolorido, pode ser coisas da sua rotina que façam parte que tenham intenção, às vezes uma coisa que você tá fazendo nos bastidores, que você tá construindo, às vezes você pode compartilhar, às vezes falar bobagem, compartilha. As pessoas gostam de histórias reais, de coisas reais, né? Não só de você maquiada na frente da câmera. Elas gostam de ver os bastidores também. E sem fica mais leve. Mari, que você inspira muitas mulheres, né? Ai, então, para além do que você é uma responsabilidade. Você inspira muitas mulheres. Eu tenho certeza que muitas que vão, né, ouvir aqui a sua história vão sair inspiradas. Agora me conta, Mari. Capote, então... super performando, teve várias viradas ali. Como que tá Capote hoje? Como que tá o maternar hoje? As crianças estão numa nova fase, né? E o futuro? O que você... Já estamos aí, para quem, né, tá assistindo agora, estamos aí em novembro, finalzinho de novembro de 2025, 2026 batendo na porta. Quais são os planos aí para você e para Capote? Hoje a Capote, ela já, né, a gente já amadureceu, já cresceu, a Capote já anda, não anda sem mim, porque eu também acho que, eu escuto às vezes o pessoal falar, tem que sair do operacional. Eu acho que não sei se eu concordo muito com isso não, porque eu tenho uma do olho do dono que engorda o boi também. Eu acho que a gente pode sim sair do operacional ali, mas a gente tem que estar acompanhando as coisas. Então, hoje a Capote já tá numa fase que ela anda mais sozinha. As crianças já estão muito acostumadas com a minha rotina, porque às vezes pra gente adaptar... eu sou uma pessoa, por exemplo, Bel, que eu levanto... Desde que a Alice nasceu, que eu decidi que eu não tinha plano B, outra coisa que eu coloquei na minha vida foi o bem-estar. Eu falei que eu não ia... Eu entendi que pra Capote estar bem, pra maternidade estar bem, para as coisas andarem, eu precisava estar bem. Então, eu comecei a levantar, falei com meu marido, quer você queira, quer você não queira, eu vou levar todos os dias, inicialmente era 3 vezes por semana, 3 vezes por semana, eu vou levantar antes de vocês, vou sair, vou fazer uma atividade física, porque me faz muito bem. E na hora que os meninos acordavam, muitas vezes eu não estava lá. E no início foi muito difícil, tanto pro meu marido quanto pra eles. Mas hoje já é uma coisa assim, eles já entendem, mamãe tá no box, mamãe foi fazer exercício, mamãe fazer ginástica. E hoje eu vejo que eu sou um exemplo bom. Nossa, eles me veem trabalhando, e eu não tenho uma relação, por exemplo, de a mamãe precisa trabalhar porque a mamãe precisa de dinheiro. A mamãe
ama o que ela faz. Ai, E eu envolvo lindo, eles Mari. nesse processo. Quem vai na Capote, de vez em quando, tá lá o João, tá lá a Alice, sabe? Conhece. Eles fazem parte da empresa. Todas as costureiras que eu trabalho, todo mundo conhece os meninos. Tem dia que eu pego os meninos pelo braço, os meninos faltam escola, eles vão comigo. Então, assim, a nossa rotina familiar já tá inserida sabe? A empresa já faz parte da nossa vida, sabe? E hoje as coisas fluem muito melhor, porque tudo no início a gente tem que passar por um processo de adaptação, mas depois vai, e é igual você falou, tem dias que são mais difíceis, tem dias que são muito desafiadores, tanto com as crianças na Capote, quanto com a Capote, quanto com só as crianças, e tem dia que é assim, mas já é tudo, é isso que você falou também de Instagram, de vida pessoal, tal, tá tudo tão inserido na realidade mesmo, e eu sou tão autêntica, eu acho que assim, as pessoas sabem, entendeu? Quando sabem que as crianças estão lá, de vez em quando, mesmo que eu não queira, eu tô gravando uma história, de repente pula um menino na frente, a gente edita algumas vezes, outras a gente não vai editar, sabe? Porque é a vida real, e todo mundo é de verdade, né, Bel? A gente pode maquiar, a gente pode tentar disfarçar algumas coisas, mas eu acho que a gente entender que às vezes o superpoder da gente é fazer o que a gente ama mesmo, é fazer com o coração, verdadeiro, né? Ser verdadeiro, sabe? Não largar seus valores de lado. Muito bom, Mari, muito bom. Agora me conta o seguinte, você falou vários exemplos de coragem, me tocou muito aquela parte que você falou da decisão, né? A decisão de realmente, eu não digo que seja queimar ponte, eu nem concordo com esse termo queimar ponte, tá? Porque a gente sabe que mesmo que tivesse dado alguma coisa errada, você sempre teria para onde voltar, porque você tem uma carreira, você tem, né, etc. Só que você tomou uma decisão. Hoje, olhando para trás, Mari, existe alguma decisão que você teria tomado diferente? E se não, por quê? Porque eu acho que a sua resposta me parece ser não. Tem hora que eu acho, só uma coisa, que eu poderia ter começado mais cedo. Porque eu acho que a gente sempre, a gente acha muitas vezes que a gente fica esperando o momento ideal para continuar. Eu, por exemplo, ainda. E eu vejo isso muito na gente, nas mulheres. Uhum. Vejo, gente, a autoestima dos homens, né? Às vezes eles não estão... eu tava conversando com meu irmão outro dia, eu vou fazer um curso, tal, já preparou? Não, vou preparar ainda pra lançar. Falo, gente, homem é muito mais bem resolvido, a gente sempre acha que a gente não tá pronta, que a gente não tá preparada, e às vezes a gente precisa realmente de uma, sabe, de uma crise, de alguma coisa. Eu sempre fui essa pessoa que acha que crises, quando eu tô em crise, eu acho que sempre, eu falo assim, nada melhor do que a água batendo na bunda, né? Boa daí. Agora Nada não tá melhor. bom, não, mas vai sair coisa boa daí. Porque toda crise tira a gente da nossa zona de conforto e é o degrau. E a gente sobe um degrauzinho. Então eu acho assim, eu esperei até os 35 para tentar ter o primeiro filho. Porque eu achava que com 35 eu já ia estar muito bem resolvida, com a carreira consolidada, com meu apartamento, com meu carro do ano, não sei quantas mil viagens na bagagem. E quando eu cheguei com 35 anos, eu descobri que eu não queria mais nada daquilo. Então, assim, porque, sabe, a gente espera demais o momento ideal. Eu fiz 44 anos e eu penso assim, será que vai dar tempo de eu construir todos os sonhos que eu tenho? Porque eu tenho muitos sonhos. Eu falo, a gente não é do tamanho da nossa altura, nós somos do tamanho dos nossos sonhos. E os meus sonhos são enormes. E eu falo, gente, tem que dar tempo. Então eu tenho que cuidar da minha saúde, sabe? Eu tenho que me cuidar. Um dos motivos até, lógico que eu não sou hipócrita de falar que eu faço atividade física e cuido da minha saúde pra chegar só ao chegar aos 99 anos amarrando meu sapato, porque é por isso, mas também, lógico, pra você olhar no espelho e se sentir bonita, nossa questão da nossa autoestima, sabe? Maravilhosa, vestir uma roupa bonita, olhar no espelho e se sentir bonita, mas muito pela questão eu preciso estar bem, porque eu tenho que trabalhar, eu quero conquistar muita coisa ainda, entendeu? Então, eu acho que a minha única coisa talvez seja, por que eu não tomei certas decisões? E eu vejo arriscado mais, de repente. E eu vejo até um processo assim, às vezes a gente fica muito esperando, principalmente pequenos negócios, às vezes o negócio, você não tem dinheiro ainda para você investir, e você fica esperando esse dinheiro vir para poder tomar. Às vezes você tem que ir
na fé Só vai, mesmo. só Você vai. tem que ir na fé, sabe? Do jeito que dá, no caminho eu te explico. Lógico que não é vendendo sua casa, apostando tudo que você tem, mas você tem que ter um pouco de coragem, porque as vitórias grandes também, elas precisam de passos. Não adianta você ficar esperando as coisas acontecerem. Muito bom. Então, acho que talvez a única coisa que eu falo Seja um pouquinho mais corajosa. Eu falaria pra essa Mari um pouco antes, sabe? Entendi. Mas eu acredito também que essa mulher corajosa, ela também surgiu e foi, né, na verdade, se reforçando através de todas essas decisões aí que a gente vai tomando ao longo da vida, né? Com certeza. E que foram decisões maravilhosas que te trouxeram até aqui. E Mari, pra gente encerrar esse papo, eu sempre termino perguntando pra pessoa o que pra você, então, é coragem para o sucesso. Bel, eu tenho umas frases, assim, que me acompanham, assim, que eu acho que são frases muito minhas. Eu acho que coragem é... Primeira coisa que você põe o pé, Deus põe o chão. Eu acho que a gente tem que ser um pouco ousado nas nossas... A gente não pode ficar esperando ficar tudo perfeito, ter a condição ideal. A gente precisa ousar, sim, a gente precisa acreditar e a gente precisa fazer acontecer. Se o negócio não tá acontecendo, você vai e faz o movimento, sabe? Então, eu acho que coragem é você pôr o pezinho mesmo e contar, assim, que você vai dar conta. Você não pode, né, mas você tem que estar com foco, você tem que saber o que você quer. Quem não sabe o que quer, para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Então, assim, quando você sabe onde você quer chegar, são pequenos passos que você dá, que vão te levar ao resultado. Você não vai chegar lá no alto da escada de uma vez, não. Você vai dar um passo, você vai cair você vai levantar 2. Então, eu acho que é isso. Se coloque em movimento, faz, sabe? Dá o seu passo, que se você fizer bem feito, Deus vai lá e vou pôr uma pedrinha pra você pisar. Eu acredito muito nisso. Eu também acredito muito nisso. E vou levar pra mim a frase da consistência mais importante do que velocidade. Constância mais importante que velocidade. Muito bom, muito bom. Mari, de novo, qual é o @ para as pessoas encontrarem a maravilhosa Capote, poder vestir como estou elegantérrima aqui? Hoje eu tô de rosa. Eu falei, eu nem sou uma pessoa tanto da moda e tal, mas eu acho que eu visto o que eu gosto, que eu acho que eu fico bem, e eu gosto de rosa. Eu falei, hoje eu vou de rosa. A Capote é @ Capote Slow Fashion, e o meu é Mari Capote _ e o site a gente entrega para o Brasil todo, www.vistacapote.com. Muito bom, Mari, muito obrigada mais uma vez por esse papo tão inspirador. Mari, você me inspira como mãe, como esposa, como empreendedora, demais, aprendo, amo a Capote, tá? Então realmente pretendo ser consumidora durante muitos e muitos anos, porque realmente é uma marca que entrega esse valor da qualidade do conforto. Então, parabéns pelo legado que você está deixando, inspirando tantas mulheres, né? A gente faz parte de um grupo de empreendedoras e o tanto que você inspira elas, assim. E a forma como falam de você, Mari, quando você não tá na mesa. Ai, sabe? Que bom, eu queria que você soubesse disso, quanto as pessoas se inspiram com a sua história, com essa sua força, com essa sua ousadia. Então, continue ousando grandemente. Obrigada. Porque, como eu falei aqui, a vida é muito curta pra gente ter um trabalho meia boca. Também acho. E, sabe, esse senso de urgência que você falou que você tem, né? Eu traduzo como um senso de urgência de, cara, amanhã não é garantido. Então, a gente precisa viver e ousar grandemente hoje. Também acho. Se esse papo fez sentido pra você, comenta aqui #valor, e teremos outros episódios aqui com convidados incríveis como a Mari pra falar sobre carreira, pra falar sobre vida com coragem, porque, repito, a vida é muito curta pra gente ter um trabalho meia boca. Te espero no próximo episódio. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.